Olá, gente. Eu, Vitória, junto com a Emília, a Gabriela, a Isabela, a Laura Assunção, a Ludmila e a Natália, iremos apresentar sobre o artigo Aerosol e estabilidade da superfície do SARS-CoV-2 em comparação com o SARS-CoV-1. Então, em dezembro do ano passado, de 2019, na China, teve o primeiro caso oficial de Covid-19 em um paciente que estava hospitalizado. Logo depois, né, desse caso, foi publicado o primeiro artigo científico por alguns pesquisadores chineses que contavam a história dele, que falava que era um paciente de 41 anos que foi admitido no Hospital Central da China no dia 26 de dezembro. O fluido broncoalveolar dele continha um vírus cujo genoma mostrou uma relação filogênica com o coronavírus. Logo, o vírus observado apresentava alta similaridade genótica com os morcegos, com os vírus que eram encontrados no morcego que foi coletado na China. Então, assim, esse resultado sugeriu que esse novo coronavírus poderia ter sido originado de morcegos. Um reservatório já identificado para o SARS-CoV-2, que eram os morcegos, né, que já estava sendo observado. Então, dessa forma, para o surgimento desse vírus, várias evidências excluem que pode ter sido de origem laboratorial. Então, no caso dele, do SARS, sabe-se que o vírus foi transmitido de morcego para civetas. Civetas são alguns animais mamíferos e desde os hospedeiros foram intermediários para o homem. Mas ainda essa questão permanece aberta. Em dezembro de 2009, iniciou um surto que atingiu cerca de 50 pessoas na cidade de Wuhan, na China. Então, a maioria desses pacientes, dessas 50 pessoas, elas tinham sido expostas a um certo mercado, né, que ele comercializava frutos de animais, frutos do mar, animais silvestres, e também era vendidos animais vivos e até mesmo abatidos. Então, contudo, vários pacientes desse surto inicial não tiveram essa relação também com esse mercado. Então, poderia abrir novas possibilidades que não poderiam ter vindo só desses animais. Então, para a gente conhecer melhor esse vírus, que está causando tantas mortes mundiais, é importante a gente saber que ele vem da família Coronaviridae e causa uma variedade de doenças, tanto nos homens quanto nos animais, especialmente no trato respiratório. Então, as partículas desse coronavírus, ela envolve, né, um envelope que tem uma projeção, esses trímeros a proteína S, que ela vai gerar uma coroa, né? Até por isso ele é denominado coronavírus. E essa proteína ela é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro. Ela participa do processo de interiorização, no qual a fusão dessas membranas viral na célula, que entra no vírus e no citoplasma. No caso do SARS-CoV-2, causador da atual pandemia do Covid-19, a proteína S reconhece através do seu domínio ligante, que ela se liga ao receptor AC2 da célula. Então, assim, o nosso artigo, que a gente ficou responsável para debater, ele vai analisar o aerosol e a estabilidade superficial de SARS-CoV-2 e comparou com o SARS-CoV-1, que é o mais próximo coronavírus humano relacionado. E avaliou a estabilidade dele usando o método Bayesiano, que será apresentado mais para frente. Bom, como a Vitória falou, o coronavírus, ele diz a respeito à família do Covid-19. Dentro dessa família, a gente tem outros vírus, como o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Esses vírus, eles fazem parte da família de RNA de vírus envelopado, que significa que eles têm alta taxa de transmissibilidade e de mutação gênica. As nomenclaturas para o Covid-19 seguiu algumas diretrizes internacionais, para que não aconteça como aconteceu com a gripe suína, que as pessoas tiveram preconceito com o porco, né? Então, por isso, seguiu algumas diretrizes, para não propagar violência e nem preconceito. Alguns estudos apontam, como a Vitória falou também, que ele se liga às receptores ACE do corpo humano, né, para entrar na célula. E então isso prova que a estabilidade dos dois vírus são bem parecidas, o que vão diferenciar da carga viral que tem no trato respiratório. É importante lembrar como o Covid ataca a célula humana.
Ele conecta receptores das células olfatórias e essas células olfatórias vão ficar incapacitadas de levar o estímulo até o sistema nervoso. E uma vez dentro da célula humana, ele vai se multiplicar e vai atacar outras células do trato respiratório. Um estudo feito pelo Centro Médico da Universidade de Nevasca mostrou que eles encontraram RNA viral em ambientes de difícil acesso e bem distante um do outro, de 2 a 3 metros, dentro de uma sala que haviam pessoas fazendo tratamento para a Covid-19. Então, isso indica que o vírus pode sim espalhar em aerosóis. Agora, falando um pouco mais sobre o nosso artigo, ele vai se tratar, de comparar a viabilidade dos dois vírus, e para isso foram feitos testes à base ao método Bayesiano, que a gente também vai explicar posteriormente, e também foram feito um ambiente com um nebulizador Collison e um tambor de Goldberg, que é utilizado para experimentos com viabilidade de patógenos em aerosóis, como está na foto. E, a partir disso, foram inoculados amostras dos dois vírus provenientes do trato respiratório humano e foram usados ambientes como o aço inoxidável, o papelão, o cobre e o plástico, e o aerosol. E os dados a gente vai explicar mais para frente. Bom, o método utilizado no estudo do artigo foi o modelo de regressão bayesiana, que foi criada por um matemático que nasceu em Londres, chamado Thomas Bayes. Ele desenvolveu uma equação, que é uma vertente muito importante para a estatística, e que tem se desenvolvido com o avanço das técnicas computacionais. Além disso, tem o objetivo de incluir informações relevantes no estudo, sem depender de grandes amostras, e descreve também a probabilidade de um evento ocorrer baseado num conhecimento prévio. Dando continuidade, a avaliação da estabilidade do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1 foi medida em aerosóis e aplicado em cobre, papelão, aço inoxidável e plástico, como já foi mencionado, e mantidos entre 21 e 23 graus a 7 dias. Foi estimado a sua concentração por meio do método de regressão bayesiana, como foi mencionado anteriormente, e por meio de concentrações pré-definidas do vírus, foi observado seu decaimento e foi feita a mensura de quanto tempo o vírus permanecia nessa superfície. Na primeira parte, colocada como A acima, foi colocado os títulos de vírus viáveis, sendo que por meio dessas barras presentes na posição vertical, mostra os desvios padrões apresentados. Já na parte do meio, colocado como B, foi colocada a deteriorização prevista do vírus, e na parte inferior, colocado como C da tabela, foi estipulada a meia-vida do vírus viável, com base nas taxas de decaimento estimadas na tabela A, e que está superiormente. Simplificando nessa próxima tabela, os resultados obtidos pela pesquisa em questão evidenciam que a permanência tanto do SARS-CoV-1 quanto do SARS-CoV-2 em aerosóis, que no caso seria o ar, permaneceu por tempo semelhante, que seria 3 horas, com decaimentos também semelhantes. Já ao que se refere à superfície de plástico e aço, o SARS-CoV-2 apresentou mais estável, com um tempo de permanência de 72 horas para o plástico e 48 horas para a superfície em aço, sendo que o decaimento apresentado pelo SARS-CoV-1 mostrou semelhante, observando a presença do vírus em ambas as superfícies no mesmo tempo que foi apresentado pelo SARS-CoV-2. A meia-vida tanto do SARS-CoV-2 quanto do SARS-CoV-1 foram um pouco divergentes na superfície do cobre, no qual o SARS-CoV-1 permaneceu 8 horas sem encontrar nenhum viável e o SARS-CoV-2 permaneceu por 4 horas.
E já no papelão, a discrepância entre um, que foi mensurado em até 8 horas, e no 2, mensurado em até 24 horas, foi justificado pelos pesquisadores que, pelo fato do papelão ter uma maior variação do experimento, apresentou um maior desvio padrão. Seria importante destacar que essa pesquisa ainda não foi validada pela Organização Mundial da Saúde. E é importante também abordar que, em relação a SARS-CoV-2 em aerosóis, os dados obtidos sugerem que o novo coronavírus pode até permanecer 3 horas no ar, como foi colocado, e isso sugere que a orientação seja sempre utilizar as máscaras para prevenir. Bom, dando continuidade, o artigo em questão, ele buscou comparar, como a gente já falou anteriormente, a estabilidade do SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, com o SARS-CoV-1, que é o vírus mais próximo dele. Essa estabilidade que foi comparada no artigo é o tempo durante o qual o vírus permanece íntegro, com a capacidade de infecção. Então, após esse experimento, que já foi falado, observou-se que ambos os vírus, eles obtiveram uma deteriorização exponencial em todas as condições experimentais, né? Então, em todas as superfícies em questão. Para isso, então, foi analisado o tempo de meia-vida, que corresponde basicamente ao tempo necessário para que a quantidade de um vírus caia pela metade em determinado ambiente, como, por exemplo, no ar e nessas superfícies testadas no estudo. E ao longo do tempo, as partículas dos vírus, elas acabam caindo cada vez mais até perder a capacidade de infectar. Com isso, nesse estudo, como está exposto na tabela aí para vocês, observou-se que as meias-vidas do SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1 foram semelhantes em aerosóis e no cobre, tendo viabilidade de aproximadamente 1,1 a 1,2 horas. Já no papelão, foi apresentado um resultado distinto, porque o SARS-CoV-2 foi maior do que o SARS-CoV-1, a meia-vida, né? No aço inoxidável e no plástico, a gente observou uma viabilidade mais longa, né? No aço inoxidável foi observado 5,6 horas, já no plástico 6,8 horas. Essa mudança de comportamento do vírus em diferentes superfícies ainda não tem uma explicação tão clara. Porém, a gente sabe que outros vírus, como, por exemplo, o vírus da gripe, apresenta esse mesmo comportamento distinto em diferentes superfícies. A sugestão, portanto, trazendo agora outras áreas do conhecimento, além um pouco do artigo, é que o cobre, por exemplo, ele pode ter uma atividade bactericida e virucida. Por isso, a sobrevivência de micro-organismos nele é mais curta. Já a sobrevivência maior no plástico e no aço, como eu disse anteriormente, pode estar relacionado à baixa viabilidade dos vírus em superfícies porosas e mais alta em superfícies não porosas. Então, agora trazendo um pouquinho para o nosso contexto atual e considerando que nós temos uma responsabilidade de tentar evitar o contágio pelas superfícies, é necessário que nós tenhamos cuidados de desinfecção desses diferentes ambientes, né, dessas diferentes superfícies, além de uma higienização pessoal, principalmente a lavagem correta das mãos, correta e constante das mãos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. A gente achou interessante trazer também sobre como se dá a transmissão desse novo coronavírus, pelo fato do nosso artigo estar falando sobre a estabilidade e a sobrevivência desse vírus em superfícies, no ar, e aí a gente achou interessante trazer. A transmissão pode se dar pelo toque ou aperto de mão, às vezes uma pessoa que não está contaminada entra em contato com uma pessoa contaminada e encosta nos olhos, na mão, na boca, nas mucosas, né, em geral, e pode ser contaminada
por meio de gotículas de saliva, por meio do espirro, da tosse, do catarro, objetos ou superfícies contaminadas e também pelo ar. A gente trouxe, então, mediante essas formas de transmissão, a gente trouxe as recomendações de prevenção à Covid-19. Como pode ser transmitido por meio de objetos e superfícies contaminadas, é muito importante que todo mundo tenha uma higienização correta e bem feita da mão e dos objetos, por meio de uma lavagem bem feita, ou então pode ser o uso do álcool 70. Ao tossir ou espirrar, é importante cobrir o nariz o nariz e a boca com o lenço ou com o braço, nunca com as mãos, evitar tocar os olhos, boca e nariz, manter uma distância mínima de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando, porque pesquisas já mostraram que quando você está muito próximo da pessoa, a chance de você ser contaminado é muito alta. Evitar abraços, beijos e apertos de mão nesse momento. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Manter os ambientes limpos e ventilados. Se puder, ficar em casa. Se alimentar bem e ter uma noite de sono boa. E utilizar máscaras. É muito importante ressaltar a utilização de máscaras, que no início foi colocado que o uso de máscaras só deveria ser feito por pessoas que estavam contaminadas. Mas à medida que as pesquisas foram avançando, entendeu-se que, como o coronavírus pode ficar, o vírus, né, pode ficar suspenso no ar por um determinado tempo, é importante que, assim como pessoas que não estão contaminadas e pessoas que estão contaminadas, utilizem a máscara, porque aí a transmissão pode não ocorrer. E também do isolamento social, que foi uma das principais medidas que foi tomada, né? Porque esse vírus tem uma taxa de contaminação muito alta, então por isso a importância de ficar em casa. Então, diante do que foi apresentado, é possível afirmar que a estabilidade do SARS-CoV-2 ela vai ser semelhante à do SARS-CoV-1, pois assim, as diferenças epidemiológicas desses vírus, elas provavelmente surgem de outros fatores, como as altas cargas virais na parte superior do trato respiratório e a grande probabilidade de pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 transmitirem enquanto assintomáticas. E por meio dos resultados apresentados, foi possível identificar que a transmissão de aerosóis e fomites do SARS-CoV-2 ela é plausível, pois o vírus ele pode permanecer viável e infeccioso por horas nos aerosóis e por dias nas superfícies. E esses resultados, né, eles foram importantes para saber que a forma de transmissão ela é associada a eventos de grande propagação e também para fornecer informações para os esforços de atenuar a pandemia do SARS-CoV-1. Então, gente, esse foi o nosso trabalho e essas são as nossas referências que usamos. Obrigada.